Muito boa tarde a todos. Vamos hoje dar início à lição número 8 deste curso de Meteorologia. Nós estamos a tratar de processos atmosféricos e praticamente estamos a terminar os processos radiativos e na próxima lição entraremos já em processos termodinâmicos. Ora bem, na lição anterior nós tratámos do tema da radiação terrestre ou radiação de grande comprimento de onda, portanto, radiação cujos comprimentos de onda estão entre 4 e 80 micrômetro, e vimos como a Carta del Sasser pode contribuir e pode permitir o cálculo de fluxos radiativos de grande comprimento de onda ou fluxos radiativos de radiação terrestre. A Carta del Sasser está aqui de novo mostrada. As linhas fundamentais são as linhas verticais, portanto, paralelas ao eixo dos Y, são isotérmicas. Nesta carta, a temperatura aumenta no sentido direita-esquerda e não aumenta para a direita. Temos linhas inclinadas, que são linhas de igual valor, ou isopletas, ou isolinhas de água precipitável equivalente. Bom, todas estas linhas de igual valor de água precipitável equivalente convergem num ponto que a 0 graus Kelvin. Essa parte do diagrama está cortada, portanto, a partir dos menos 80 Celsius o diagrama está cortado, mas há uma convergência dessas linhas. A linha de água precipitável equivalente nula é a linha que está indexada por CO2. A linha de água precipitável equivalente infinita é o eixo do X. Bom, uma espessura, e como vamos ver de novo, uma espessura infinita em água precipitável corresponde ao corpo negro. Depois temos uma linha a tracejado superior que diz que está indexada com a palavra black. E temos uma tabela. Ora bem, esta tabela, o que é que antes da tabela ainda, estão a ver que sob a tabela há a indicação do comprimento de onda 1, da distância 1, do comprimento 1. Esse comprimento 1 determina a área unidade e a área unidade corresponde a 1 caloria por centímetro quadrado por 3 horas. Por consequência, áreas na Carta del Sasser representam potências por unidade de área ou representam fluxos por unidade de tempo e por unidade de área também. Ora bem, a unidade de área representa, portanto, 1 caloria por centímetro quadrado, ou seja, um Langley. Uma caloria por centímetro quadrado representa um Langley, é uma unidade designada por Langley, como já vimos anteriormente, por 3 horas. Portanto, neste diagrama, a unidade de tempo não é o segundo nem o minuto, é o período de tempo de 3 horas. Os valores que estão indicados naquela tabela, e que já vamos rever o que é que significam, representam, portanto, caloria por centímetro quadrado por 3 horas. Ora bem, energia por unidade de tempo representa potência, portanto temos potência por unidade de área por centímetro quadrado. Outra coisa, os números que estão indicados naquela tabela são ou representam que áreas? Representam áreas determinadas por uma isotérmica, por uma linha de água precipitável equivalente e pelo eixo do X. Portanto, temos um triângulo que está delimitado pelo eixo do X, por um segmento de isotérmica e por uma linha de igual valor de água precipitável equivalente. É essa área que está indicada nesta tabela. A tabela tem 2 entradas, portanto, temperaturas e água precipitável equivalente. Se nós quisermos converter os valores desta tabela, por exemplo, em Langley por dia,
teremos que multiplicar o valor que está indicado na tabela por 8, uma vez que um dia tem 24 horas e os valores que estão aqui indicados representam valores por 3 horas. Ora bem, a Carta de Alsácer, como nós já vimos, permitiu-nos determinar fluxos radiativos de radiação terrestre em várias situações, por exemplo, fluxos radiativos no topo de uma camada de nuvens ou na base de uma camada de nuvens, fluxos radiativos num nível arbitrário da troposfera, fluxos radiativos resultantes à superfície do globo, aquilo que se designa por radiação noturna. Bom, o que é radiação noturna? No fundo, é a diferença entre o fluxo radiativo de grande comprimento de onda ascendente à superfície menos o fluxo radiativo de grande comprimento de onda descendente à superfície. Esse fluxo resultante é o que se chama a radiação noturna. Portanto, a Carta de Alsácer permite determinar, medindo áreas ou utilizando a tabela que está aqui, permite-nos calcular valores de fluxos radiativos por unidade de área, por unidade de tempo. Ora bem, uma das conclusões que a aplicação da Carta de Alsácer nos conduziu, uma dessas aplicações foi ao cálculo do balanço de radiação terrestre no sistema globo-atmosfera. Bom, e nós concluímos que, unicamente devido a processos radiativos, há um arrefecimento da troposfera. Bom, nós, na última aula, falámos desse arrefecimento e falámos de um valor global para a troposfera. Nesta figura, nós mostramos como esse arrefecimento global se distribui por latitudes e altitudes. E então vemos os valores que aqui estão mencionados, estão em graus Celsius por dia e, por consequência, nós vemos que, à medida que nos afastamos da superfície do globo, a taxa de arrefecimento expressa em graus Celsius por dia vai aumentando. Bom, e temos esta figura refere-se a inverno, condições médias de inverno, e, portanto, o que nós vemos é que há um aumento da taxa de arrefecimento na troposfera, até se atingir um valor máximo da ordem de 2,4 graus Celsius por dia, e depois há um decréscimo dessa taxa de arrefecimento. Vemos que os núcleos de máximo de arrefecimento da troposfera, devido a processos radiativos de grande comprimento de onda, ocorre a uma altitude de cerca de 2 km, e isso está associado à perda radiativa no topo de nuvens médias, portanto, nuvens de tipo altoestratos ou altocúmulos, e há um segundo núcleo nas regiões, sobre o Equador, praticamente, a uma altitude superior de cerca de 6 km. Este novo núcleo de arrefecimento está associado também a perdas radiativas no topo da camada úmida que é formada devido à convecção nas regiões equatoriais. Temos aqui uma outra figura análoga à anterior, mas referente à estação de verão. E então vemos que os núcleos de máximo de arrefecimento radiativo, devido a processos de grande comprimento de onda, estão distribuídos por várias latitudes e distribuem-se por altitudes progressivamente decrescentes quando se caminha do Equador para o Polo. Temos um outro núcleo sobre o Equador, mas de arrefecimento radiativo, mas é menos intenso do que o núcleo correspondente no verão. Por consequência, é bom que fiquemos com esta ideia que os processos radiativos só por si conduzem a um arrefecimento da troposfera e esse arrefecimento concentra-se, digamos, na primeira metade em termos de massa da troposfera, com exceção do núcleo sobre o Equador devido à convecção úmida.
Ora bem, nós discutimos também na última aula o balanço energético do sistema globo-atmosfera. Portanto, nesta figura, na metade esquerda, temos o balanço de radiação solar, que já foi discutido anteriormente, para uma nebulosidade média de 0,54. À direita temos o balanço de radiação terrestre, também para uma nebulosidade média de 0,54. Ora bom, o que eu hoje vos vou falar é de como a aplicação da Carta de Alsacer permite chegar a valores típicos que estão indicados na metade direita desta figura. Reparem, hoje em dia nós já não trabalhamos com a Carta de Alsacer para obter estes valores. Portanto, hoje em dia há modelos radiativos que são integrados e resolvidos em computadores digitais. Portanto, os modelos de que nós falamos, de Simpson e de Alsacer, que é traduzido na Carta de Alsacer, não têm hoje uma aplicação operacional ou de investigação. Hoje nós dispomos de ferramentas mais sofisticadas. No entanto, estes modelos têm um grande interesse pedagógico e é bom referir que foi com base nestes modelos que se obtiveram as primeiras estimativas do balanço energético do sistema globo-atmosfera e as primeiras indicações do papel da circulação geral da atmosfera e dos oceanos na manutenção desse balanço energético do sistema globo-atmosfera. Por consequência, apesar de estas ferramentas ou estes modelos já não serem aqueles que se utilizam hoje, eles têm um grande interesse pedagógico e tiveram um grande interesse na compreensão da circulação geral da atmosfera. E é por isso que eu estou aqui a falar destes modelos. Vamos ver como é que, de facto, a utilização da Carta de Alsacer permite chegar a alguns dos números que estão mostrados na metade direita desta figura. Ora bem, comecemos pelo fluxo de radiação terrestre à superfície do globo. Portanto, fluxo ascendente devido ao globo. Antes disso, para recordar aquilo que já vimos na última aula, nós temos aqui uma representação esquemática da Carta de Alsacer e eu queria recordar-vos o seguinte. Nós vamos calcular fluxos radiativos de grande comprimento de onda, utilizando a Carta de Alsacer, a um determinado nível de referência. Ora bem, ao nível de referência corresponde uma determinada temperatura e corresponde um valor nulo da água precipitável equivalente. Por consequência, nesta figura, o nível de referência estaria representado pelo ponto B. Portanto, seria um nível onde a temperatura vale T0 e a água precipitável equivalente vale 0. Portanto, ao nível de referência, a água precipitável equivalente é 0. Bom, a água precipitável é uma grandeza aditiva e nós agora vamos considerar valores cumulativos para as camadas que se estendem acima do nível de referência e, eventualmente, abaixo do nível de referência. Neste diagrama, o fluxo correspondente ao corpo negro à temperatura T0 é dado pela área ABDVA. Por consequência, por construção, a área do triângulo ABDVA representa sigma T0 à quarta, representa o fluxo radiativo do corpo negro àquela temperatura. A área ABVA é a contribuição para o fluxo do corpo negro do dióxido de carbono. Relembro que o dióxido de carbono tem um coeficiente de absorção, uma absortância igual a 1 na faixa de comprimentos de onda entre 13,1 e 16,9 micrometro. Se quiserem, entre 13 e 17 micrometros. Portanto, nesta banda de comprimentos de onda,
o dióxido de carbono comporta-se como um corpo negro. E, portanto, a contribuição do dióxido de carbono para o fluxo do corpo negro, fluxo atmosférico do corpo negro, à temperatura T0, é dado pelaquela área ABVA. Essa área é aproximadamente 0,185 da área total ABDVA. Como vimos já, uma radiosondagem permite-nos obter a curva U''T, ou seja, permite-nos obter para diferentes valores da água precipitável equivalente e correspondentes valores da temperatura, deduzidos a partir de uma radiosondagem, vimos como é que isso se faz, permite-nos construir essa curva U''T, que está aqui representada pela curva BCF. Por consequência, ao nível de referência ponto B, corresponde a uma água precipitável nula, vamos considerar a contribuição do vapor d'água que se encontra acima do nível de referência. Por consequência, a curva U''T vai nos dar valores crescentes de U' para valores decrescentes da temperatura, uma vez que, em princípio, a temperatura decresce quando se sobe na atmosfera. Por consequência, para termos ao nível de referência o fluxo radiativo de grande comprimento de onda devido ao vapor d'água, nós vamos considerar as camadas que se encontram acima do nível de referência, que foram identificadas na radiosondagem, e para os valores crescentes da água precipitável equivalente, vamos ter valores decrescentes da temperatura e, por consequência, vamos ter aquela curva BCF. Portanto, o ponto B corresponde ao nível de referência, o ponto F corresponde ao nível de topo da radiosondagem. E, por consequência, por estes pontos passam as curvas guias BV, de água precipitável nula, e a curva FV, que corresponde à água precipitável total da camada que se encontra acima do nível de referência. Ora bem, e então, como já vimos, o fluxo descendente de grande comprimento de onda ao nível de referência, devido ao vapor d'água que se encontra acima desse nível, é dado pela área BCF-VB. Portanto, esta área que está cruzada, BCF-VB, é uma área que corresponde ao fluxo, ou que nos permite calcular o fluxo de grande comprimento de onda associado ao vapor d'água que se encontra acima do nível de referência. Se por qualquer razão acima do nível de referência se encontrar uma camada nebulosa, bom, então as nuvens comportam-se como um corpo negro à temperatura que lhes corresponde. Portanto, se o ponto C for o ponto a que corresponde a água precipitável equivalente e a temperatura da base dessa camada, bom, então a curva BCF é substituída por BCM, visto que ao ponto C vai corresponder uma espessura infinita em água precipitável, visto que a nuvem se comporta como um corpo negro. Bom, e então nesse caso o fluxo radiativo devido ao vapor d'água que se encontra acima do nível de referência, não seria dado por BCFVB, mas por BCMVB. Portanto, seria um fluxo muito mais intenso. Estamos a falar de fluxo descendente ao nível de referência. Se houver ainda uma camada de troposfera abaixo do nível de referência, nós teríamos de ter em conta a curva U''T correspondente a essa camada. Bom, não está aqui representada explicitamente, mas isso foi já considerado na última aula. Então, nós poderíamos calcular fluxos devido ao vapor d'água no nível de referência ascendente e descendente e calcular um fluxo resultante, que seria a diferença entre o fluxo ascendente e o fluxo descendente, ambos calculados com recurso à Carta de Alsácia. Ora bem, isto vai nos permitir
recordar e sumariar as regras de utilização da Carta de Alsácer. Assim temos, primeira regra, no que respeita à absorção, o corpo negro é equivalente a uma espessura infinita em água precipitável. Segunda regra, a área limitada pela mesotérmica, pelas linhas, o linha igual a infinito, eixo X e black, que é a linha tracejada superior, representa o fluxo radiativo do corpo negro à mesma temperatura. Terceira regra, a influência do dióxido de carbono está representada na Carta de Alsácer pela faixa superior, limitada pelas linhas o linha igual a zero, onde está escrito CO2, e black. A temperatura do dióxido de carbono considera-se igual à temperatura do nível de referência, visto que estamos a excluir implicitamente a ocorrência de gradientes verticais de temperatura muito elevados. Por consequência, isto significa que, para efeitos de cálculo do fluxo ascendente de grande comprimento de onda e do fluxo descendente, a temperatura vai ser sempre a temperatura do nível de referência no que respeita a fluxos associados ao dióxido de carbono e, portanto, o fluxo resultante ao nível de referência associado ao dióxido de carbono vai ser zero. Quarta regra, as nuvens e o solo comportam-se como corpos negros às temperaturas que lhes correspondem. Quinta regra, a área que representa o fluxo radiativo devido ao vapor da água é representada graficamente na Carta de Alsácer pelas curvas guias FV e BV de igual água precipitável equivalente e pela curva observacional, o linha T, obtida de uma radiosondagem. Já vimos como. Ora bem, voltando então ao balanço de radiação terrestre no sistema globo-atmosfera, vamos ver, primeiro, como é que nós poderíamos calcular o fluxo ascendente à superfície do globo devido ao próprio globo. Ora bem, aqui não precisamos da Carta de Alsácer, visto que o globo comporta-se como um corpo negro à temperatura que lhe corresponde. Temos, recordo que as 100 unidades representam 1/4 da constante solar. A constante solar tem um valor aproximado de 1,94 Langley por minuto, ou caloria por centímetro quadrado por minuto, o que corresponde a 1352 watt por metro quadrado, e, portanto, as 100 unidades, 1/4 da radiação solar, da constante solar, corresponde aproximadamente a 0,485 Langley por minuto, aproximadamente meia caloria por centímetro quadrado por minuto. Aquilo de que vamos falar corresponde sempre, ou foi calculado, para uma nebulosidade média de 0,54. Então, o fluxo de radiação terrestre à superfície do globo, vamos aceitar que um valor médio global da temperatura à superfície do globo é de 15 graus Celsius e, por consequência, utilizando a lei de Stefan-Boltzmann, o fluxo radiativo seria σTA², ou seja, seria de 390 watt por metro quadrado, entrando com o valor de sigma, o que corresponde a 0,560 Langley por minuto, ou seja, 116, aproximadamente 116 unidades. Portanto, cá temos o fluxo ascendente à superfície do globo de radiação terrestre, de radiação de grande comprimento de onda, corresponde a 116 unidades. Claro que esse fluxo poderia ter sido calculado utilizando a Carta de Alsácer para um T0 igual a 288 Kelvin, e então teríamos a área ABDVA, que corresponderia exatamente a 116 unidades. Ora bem, agora, voltando a este diagrama, vamos ver como é que podemos obter as 66 unidades que correspondem ao fluxo ascendente de grande comprimento de onda na tropopausa. Ora bom, para isso temos de ter em conta um resultado obtido por Otton, que está representado graficamente nesta figura. Nesta figura temos em ordenadas Langley por dia, bom, e em abscissas o seno de latitude. O que é que Otton obteve?
Otton calculou, utilizando a Carta de Alsácer, para condições típicas a diferentes latitudes, calculou o fluxo ascendente de radiação terrestre na tropopausa. E esses diferentes valores para diferentes latitudes estão representados na curva 2. E ele fez esse cálculo para uma nebulosidade média de 0,54. Ou seja, Otton utilizou a Carta de Alsácer, considerou que o ponto B é o ponto que corresponde a uma temperatura típica a cada latitude na tropopausa, portanto, a uma altitude de cerca de 10 km. Bom, considerou a curva ou linha T típica a cada latitude BCE, o valor da água precipitável corrigida na base da troposfera, portanto, correspondente ao ponto E, é da ordem de 2, gramas por centímetro quadrado. Bom, e então o fluxo ascendente de radiação terrestre na tropopausa, calculado, seria B, dado pela área BCE GdVB. Bom, ora bem, evidentemente que de latitude para latitude nós vamos tendo valores diferentes da temperatura na tropopausa. Bem, por outro lado, Otton calculou a partir das áreas B, C, E, G, VB em condições de céu limpo, o referido fluxo na tropopausa. Se houver uma camada de nuvens, bom, então a curva de linha T termina no ponto C. O ponto C corresponde à temperatura do topo das nuvens. E então o fluxo ascendente na tropopausa seria dado, não esqueçamos que as nuvens correspondem a um corpo negro à temperatura que lhes corresponde, e, portanto, o fluxo ascendente na tropopausa seria dado pela área BCDVB e não BCEGVB. Por consequência, havendo nuvens, a utilização da Carta de Alsácer vai nos permitir calcular o fluxo de radiação terrestre ascendente na tropopausa a partir da área BCDVB. Em condições de céu limpo, temos a área BEGVB. Bom, e a nebulosidade média é de 0,54. Por consequência, voltando à curva 2, Otton utilizou as duas áreas definidas na Carta de Alsácer a cada latitude para condições típicas de temperatura a essa latitude e para um valor global da água precipitável equivalente de 2 gramas por centímetro quadrado. Ora bem, por consequência, o valor médio dos fluxos radiativos correspondentes a cada latitude dados pela curva 2, esse valor médio é da ordem de 460 Langley por dia, para a tal nebulosidade média de 0,54. Ora bem, se dividirmos os 460 Langley por dia pelo número de minutos por dia, obtemos o valor de 0,32 Langley por minuto. Se dividirmos este valor pelo valor correspondente às 100 unidades, 0,485 Langley por minuto, obtemos uma percentagem de 0,658, ou seja, de 66%, ou seja, de 66 unidades. Por consequência, a utilização da Carta de Alsácer permitiu-nos obter o valor de 66 unidades, valor de quê? Do fluxo radiativo de grande comprimento de onda ascendente na tropopausa. E, por consequência, o que eu estou a querer ilustrar é como a Carta de Alsácer permite obter aquele valor. Agora, voltando a esta figura, para irmos recordando o que é que estamos a fazer. Destas 66 unidades, 10 correspondem a uma emissão do globo e 56 à emissão da troposfera. Como é que podemos obter esse valor das 10 unidades? Voltando a esta figura, em condições de céu limpo, portanto, são aquelas condições em que o fluxo radiativo do globo
chega parcialmente à tropopausa, bom, então teremos de considerar a área BCE-GVB. Ora bem, como a área BCE-VB corresponde ao fluxo radiativo ascendente da troposfera na tropopausa, então o fluxo correspondente ao globo que chega à tropopausa é simplesmente a área EGVE, a área daquele triângulo pequenino. Ora bem, a área deste triângulo, para uma temperatura de 288 Kelvin, 15 graus Celsius, e para uma água precipitável equivalente de 2 gramas por centímetro quadrado, pode ser obtida a partir da tabela, diretamente a partir da tabela, que está associada à Carta de Alsácia. Ou medindo a área, é a mesma coisa. Mas a tabela já nos permite fazer esse cálculo. Ora bem, e então, essa área, EGVE, corresponde, leitura direta da tabela, a 147 Langley por dia. A tabela dá-nos um valor em Langley por 3 horas, que tem que ser multiplicado por 8. Portanto, 147 Langley por dia, em condições, obviamente, de céu limpo. Multiplicando este valor por 0,46, não se esqueçam que estamos a fazer cálculos para uma nebulosidade média de 0,54, portanto, 0,46 de céu limpo, obtemos 68 Langley por dia. Dividindo os 68 Langley por dia pelo número de minutos por dia e depois por 0,485 Langley por minuto, isso corresponde a 10 unidades. Por consequência, obtivemos o valor das 66 unidades de fluxo radiativo de grande comprimento de onda ascendente na tropopausa, 10 unidades correspondem ao globo. Logo, 56 unidades, por diferença, correspondem à atmosfera. Agora, fluxo radiativo emitido pelo globo e absorvido pela troposfera. Ora bem, o globo emite 116 unidades. Dessas 116 unidades, 10 unidades chegam à tropopausa. Portanto, ficaram retidas na troposfera, absorvidas pela troposfera, 116 menos 10, ou seja, 106 unidades. E isso permite-nos explicar aquele valor de 106 unidades absorvidas pela atmosfera, pela troposfera. Bom, ora bem, agora nós queremos calcular o fluxo radiativo descendente da troposfera à superfície do globo. Ora bem, então, Otton obteve para valor médio da radiação noturna, já vimos isso na última aula, o que é a radiação noturna. A radiação noturna é o fluxo resultante de grande comprimento de onda à superfície do globo, portanto é o fluxo ascendente menos o fluxo descendente. Bom, isso é a radiação noturna, então Otton obteve para uma nebulosidade média de 0,54, um valor típico da radiação noturna de 96 Langley por dia. Bom, 96 Langley por dia, dividindo pelo número de minutos por dia e dividindo por 0,485 Langley por minuto, isso corresponde a 14 unidades. Por consequência, reparem, o globo emite 116 unidades, bom, e o balanço à superfície do globo é de 14. Por consequência, de 116 menos 14, 102 unidades, corresponde ao fluxo radiativo de grande comprimento de onda que chega ao globo proveniente da troposfera. Ou, se quiserem, 116 menos 102 dá as 14 unidades que correspondem ao fluxo resultante ou fluxo efetivo. Ora bem, portanto, temos ali aquele valor downward radiation de 102 unidades. Este valor é aquilo a que se dá o nome de efeito de estufa. Portanto, a troposfera contém na sua composição gases absorventes da radiação infravermelha e que são também gases, pela lei de Kirchhoff, emissores de radiação infravermelha, e a radiação infravermelha proveniente da troposfera e que incide sobre a superfície do globo é de 102 unidades. A radiação infravermelha que se perde para o espaço, que cruza no sentido ascendente a tropopausa, é apenas de 56 unidades. Portanto, este valor
102 unidades corresponde àquilo que se designa por efeito de estufa natural. Portanto, o globo emite 116 unidades, mas recebe da troposfera 102 unidades, portanto, mais de 90% daquilo que emitiu. Nós vamos, para terminar esta questão dos processos radiativos, vamos exatamente falar de explicitar melhor o que é que se entende por efeito de estufa e porque é que, de facto, o efeito de estufa aquece a superfície do globo. Ora bem, agora, fluxo radiativo descendente na tropopausa proveniente da estratosfera. Voltando a esta figura, nós vemos que na tropopausa há um fluxo radiativo descendente de 3 unidades proveniente da estratosfera. Ora bem, se olharmos para a figura da esquerda, temos de combinar a figura da esquerda com a figura da direita, então o que nós verificamos é que na tropopausa há um fluxo descendente de radiação solar de menos 98 unidades, ou de 98 unidades, visto que já estou a considerar que é um fluxo descendente, e há um fluxo ascendente de radiação de pequeno comprimento de onda de 35 unidades. Portanto, o fluxo ascendente líquido, ou efetivo, ou resultante de pequeno comprimento de onda na tropopausa é de 35 menos 98, ou seja, menos 63 unidades. O fluxo ascendente de grande comprimento de onda na tropopausa, como vimos, é de 66 unidades. Portanto, o fluxo radiativo ascendente resultante na tropopausa, combinando os pequenos e os grandes comprimentos de onda, é de 3 unidades. Ora bem, isto significa que há 3 unidades que entram na estratosfera. Bom, o balanço na estratosfera implica que a estratosfera tem de emitir para a troposfera um valor idêntico. Portanto, na tropopausa, por consequência, temos um fluxo descendente de radiação de grande comprimento de onda na tropopausa, proveniente da estratosfera, no valor de 3 unidades. Isso explica aquele menos 3 ou mais 3 na tropopausa. Agora, portanto, no que respeita a fluxos radiativos, vimos como a Carta de Althusser permite, para condições típicas, permite calcular valores típicos de fluxos radiativos por unidade de área. Ora bem, ou seja, potências por unidade de área. Agora, transferência de energia latente do globo para a troposfera. Reparem, nós vimos na última aula, e isso foi uma conclusão muito importante, que, tendo apenas em conta processos radiativos, de pequeno e de grande comprimento de onda, não se atingiria um estado de equilíbrio estável no sistema globo-atmosfera, visto que teríamos um arrefecimento da troposfera e um aquecimento do globo. Portanto, não se atingiria um estado estacionário. Bom, pergunta-se, isso teria algum mal? Bom, o problema é que nós, experimentalmente, observacionalmente, sabemos que o sistema globo-atmosfera, no longo termo, isto é, num período de 1 ano, está em estado estacionário. Por consequência, esse estado estacionário não pode ser atingido apenas tendo em conta processos radiativos. E o que nós vimos é que tem de haver uma transferência de 29 unidades do globo para a atmosfera, transferência de energia, que já não é, ou já não está associada a processos radiativos. Bom, e vimos que 23 unidades correspondem a uma transferência de energia latente, portanto, evaporação do vapor d'água da superfície para a atmosfera, e 6 unidades, para fechar o balanço, correspondem a transferência turbulenta de calor do globo para a atmosfera. Ora bem, como é que nós podemos chegar ao valor das 23 unidades? Bom, então nós sabemos que a precipitação média anual global é da ordem de 100 centímetros por ano.
ou 1000 milímetros, se quiserem. Por outro lado, sabemos da termodinâmica que o calor latente de vaporização a uma temperatura de 20 graus Celsius, uma vez que o calor latente de vaporização não é uma constante, depende da temperatura, é da ordem de 584,9 caloria por grama. Ou seja, para um grama de água líquida se poder evaporar, é preciso que receba 584,9 caloria. Da mesma forma, se um grama de vapor se condensar num grama de água líquida, liberta esta mesma energia, de 584,9 calorias, energia essa que vai aquecer a atmosfera. Portanto, a evaporação de vapor de água da superfície do globo para a atmosfera corresponde a uma transferência de energia indireta. Por isso se dá o nome de energia latente. Evapora-se água e quando essa água condensa no seio da atmosfera ou da troposfera, aquece a troposfera. Claro que podem pôr a questão, ou pode pôr-se a questão, bom, mas eu também gastei energia a evaporar a água da superfície do globo. Portanto, no balanço não há ganhos nem perdas. Bom, o problema é que a energia que serviu para evaporar água dos oceanos para a atmosfera não é energia de grande comprimento de onda, é energia proveniente do Sol. Portanto, não é energia proveniente do sistema globo-atmosfera. Portanto, o Sol evapora água da superfície e isso corresponde a uma transferência de energia implícita ou latente para a troposfera. Por consequência, a energia que serve para evaporar a água da superfície do globo, e não esqueçamos que a maior parte da superfície do globo é água, e não continentes, é água, é uma energia proveniente do Sol. Ora bem, por consequência, tendo em conta o valor típico da precipitação média global anual, de 100 centímetros por ano, tendo em conta o valor do calor latente de vaporização a uma temperatura típica de 20 graus Celsius, e tendo em conta o número de minutos por ano, bom, que é de 525.960, então isto corresponde a fazer esta conta. Se eu multiplicar 584,9 por 100 Langley por ano, e dividir pelo número de minutos por ano, obtenho um valor de 0,111 Langley por minuto. Ora bem, este valor, se for dividido por 0,485 Langley por minuto, que corresponde às 100 unidades, dá-nos um valor de 0,23. Ou seja, temos 23 unidades de energia latente transferida do globo para a atmosfera para permitir que o estado estacionário do sistema globo-atmosférico exista. Isto é, para evitar a situação em que a temperatura do globo vai crescendo e a temperatura da troposfera vai decrescendo. Portanto, há de facto uma transferência do globo para a atmosfera de 23 unidades, mas transferência por energia latente, isto é, correspondente à evaporação de água da superfície. Eu peço desculpa, mas estou agora a verificar que o calor latente de vaporização a 20 graus Celsius tem ali um valor errado, visto que é 584,39 e não 0,9. Esse valor já está corrigido no cálculo da última linha deste slide. Ora bem, por consequência, nós verificamos como a Carta de Alsacer permite calcular fluxos radiativos de grande comprimento de onda em várias situações de interesse, à superfície do globo, a radiação noturna, fluxos radiativos no nível arbitrário da troposfera, no topo das nuvens. Vimos que as nuvens arrefecem pelo topo e aquecem pela base, e permite também, a Carta de Alsacer, obter valores típicos do balanço energético do sistema globo-atmosfera, como vimos nesta aula. Revimos o que é a Carta de Alsacer, revimos as regras de utilização da Carta de Alsacer, vimos que
embora a Carta de Alsácer não seja uma ferramenta atual, como já não o é o modelo de Simpson, ainda mais simplificado, mas quer o modelo de Simpson, quer a Carta de Alsácer, permitiram obter estimativas realistas dos fluxos radiativos e começar a perceber o que é e porquê que existe a circulação geral da atmosfera. Vamos ver isso melhor agora. Voltando àquela figura obtida por Otton, nós vimos que a curva 2 representa, para uma nebulosidade média de 0,54, fluxos de grande comprimento de onda, fluxos radiativos de grande comprimento de onda ascendentes na tropopausa. A curva 1, que já tinha sido tratada quando falámos da radiação solar, representam fluxos radiativos de pequeno comprimento de onda de radiação solar descendentes na tropopausa e, por consequência, a diferença entre estes dois fluxos para cada latitude. Nós vimos, quando tratámos da radiação solar, que o fluxo radiativo solar na tropopausa depende da latitude, além de depender de outros fatores, mas depende da latitude. Por consequência, aqui temos valores típicos a cada latitude, valores típicos, anuais. Bom, então, o que é que a diferença entre as duas curvas representa? Portanto, a curva 1 associada à radiação de pequeno comprimento de onda, radiação solar, a curva 2 associada à radiação terrestre. A curva 1 representa um fluxo solar descendente na tropopausa, a curva 2 representa um fluxo de radiação terrestre ascendente na tropopausa. Então, a diferença para cada latitude entre as duas curvas representa a energia radiante efetiva externa para uma coluna da troposfera com uma área de base unitária de 1 cm². Portanto, cada coluna da troposfera, no topo, tem um balanço 1-2, que representa a energia radiante efetiva externa que vai alimentar essa coluna. Ora bem, o que se verifica é que as duas curvas se interceptam a uma determinada latitude. Reparem que a curva 2 tem uma variação latitudinal, mas bastante inferior à variação latitudinal da curva 1. Então, às tantas, a curva 1 passa a estar sob a curva 2 e não acima da curva 2. O ponto de interseção dá-se a uma latitude da ordem de 35 graus. Portanto, estas curvas interceptam-se a esta latitude e para latitudes superiores a 35 graus há um déficit radiativo, enquanto que para latitudes inferiores a 35 graus se observa um superávit radiativo. Basta olhar para latitudes acima de 35 graus, 1-2 é negativo, isto corresponde a um déficit radiativo, portanto a energia radiante externa disponível para uma coluna da troposfera de base unitária a estas latitudes é negativa, enquanto que para latitudes entre o Equador e 35 graus há um superávit radiativo. Ora bem, em regime estacionário, as latitudes abaixo de 35 graus não podem estar a ter temperaturas sucessivamente crescentes e as latitudes superiores a 35 graus, temperaturas sucessivamente decrescentes. Isso não seria um regime estacionário. Portanto, em regime estacionário, o déficit radiativo para latitudes acima de 35 graus e superávit radiativo para latitudes inferiores a 35 graus implicam um transporte meridional de energia em direção aos polos. Para quê? Para que o regime estacionário seja possível. Esse transporte de energia não tem que ser um transporte de energia radiante, mas tem de haver um transporte de energia que compense o déficit radiativo e compense o superávit radiativo. E esse transporte de energia tem que ser em direção aos polos, em direção às regiões de déficit. Ora bem, esse transporte é efetuado por que agentes? Ou por que meios? Pelos geofluidos. Portanto, esse transporte de energia é efetuado pela atmosfera e pelos oceanos.
Por consequência, uma das causas principais da circulação geral da atmosfera e dos oceanos é exatamente a existência deste contraste energético entre as latitudes baixas e as latitudes superiores. Este contraste implica um transporte e esse transporte implica movimento. E o movimento significa circulação. Portanto, a atmosfera e os oceanos possuem uma circulação, um movimento que, à partida, é criada por os balanços energéticos determinados pela radiação não serem uniformes em latitude, mas conduzirem a um déficit radiativo e a um superávit radiativo nas latitudes baixas. Reparem, esta conclusão que é muito importante, e quando falarmos da dinâmica da atmosfera vamos ver ainda melhor porque é realmente importante, mas esta conclusão não foi tirada com os modelos radiativos de agora. Foi tirada com modelos tão simples como o modelo de Simpson e o modelo de Althusser e a utilização da Carta de Althusser. E era este aspecto que eu queria, de facto, sublinhar. Por isso, vale a pena ainda falar destes modelos simples e da utilização destes meios gráficos, porque foi assim que se fez, de facto, embora atualmente eles já não sejam meios operacionais. Ora bem, por consequência, concluímos que os aspectos fundamentais da circulação geral da atmosfera e dos oceanos estão associados exatamente a estes transportes que são necessários para se manter um regime estacionário. Bom, nós vamos terminar o estudo dos processos radiativos na atmosfera, que foi um estudo bastante simples e haveria muito mais a dizer, mas muito mais mesmo. Os processos radiativos, a transferência radiativa na atmosfera é muito complexa, mas nós tratamos apenas dos aspectos mais gerais e que interessam para se perceber a circulação atmosférica e dos oceanos também. Bom, eu só queria terminar o estudo destes processos falando do efeito de estufa. Nós já falámos dele ao mostrar como a Carta de Althusser pode ser utilizada para calcular, direta ou indiretamente, o fluxo radiativo à superfície do globo proveniente da troposfera, o chamado efeito de estufa. Vamos, na próxima aula, tratar, de facto, do efeito de estufa e mostrar mais em pormenor porque é que ele existe e porque é que ele conduz a um aumento da temperatura à superfície. Ou seja, se não existissem na atmosfera gases absorventes da radiação de grande comprimento de onda, de radiação terrestre, a temperatura à superfície seria inferior àquela que predomina em cerca de 30 graus Celsius. Por consequência, se o efeito de estufa não existisse, provavelmente a vida não existiria no planeta Terra. Bom, e portanto, esses gases que são absorventes da radiação infravermelha são gases que fazem parte da composição atual da atmosfera e não são poluentes da atmosfera. São componentes essenciais da atmosfera, como vamos ver. Ficamos hoje por aqui. Na próxima aula, então, concluímos o estudo dos processos radiativos, falando um pouco do efeito de estufa, que também é um efeito complexo. Não vamos referir todos os aspectos, vamos referir os aspectos principais com um modelo muito simples, que, como veremos, foi estabelecido por Goody e Walker no século XX. E vamos entrar, então, depois no estudo dos processos termodinâmicos que ocorrem no seio da atmosfera. Muito obrigado.